Professor, existe comprovações documentais de que o Adventismo do sétimo dia cria anteriormente que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa? Aqui, esse livro é um livro interessante. Bíblicos, doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. Está aqui. Pode ver aí na sua casa. Está aqui. Dá uma olhada. Mostra aqui a editora, ó, do lado da lombada. Sim, na lombada. Casa Publicadora. É, exatamente. Casa Publicadora. Então aqui não é livro de nenhuma igreja. É obra adventista. Tem na página 140 desse livro, no texto Vida Sem Pecado, né? Ele está falando de Jesus, Vida Sem Pecado, é o título aqui. No tópico 6, até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Essa é a pergunta. E aí ele cita Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Então pronto. A partir desse texto, olha o que ele explica. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria, então, em tudo semelhante aos irmãos, mas seria como nós, em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendência para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído, e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. E aí ele continua, né? Do lado divino, desde a sua própria concepção, foi gerado. Então, nessa obra adventista, a Casa Publicadora Brasileira, né? Ela é uma tradução do Otto Reis, em português de 87, os adventistas admitem que Jesus tem uma natureza pecaminosa, né, caída, porque se Jesus não tivesse uma natureza pecaminosa caída, como é que ele poderia ser o nosso Redentor no sentido de ser como nós, ou ter assumido a nossa natureza, né? Esse aqui é um outro livro, A Humanidade de Cristo, né? Ellen White, A Humanidade de Cristo. Vou mostrar aqui para quem está em casa, Ellen White e A Humanidade de Cristo. Este livro também publicado pelos próprios adventistas. E aí o que é que ele faz aqui, né? Do Woodrow Wilson. Cristo veio ao mundo com a natureza de Adão antes e depois da queda? É uma pergunta que ele faz, né? Com a natureza de Adão antes ou depois da queda? É a pergunta que ele faz e parece interagir com esse tipo de pensamento que está aqui. Nos estudos bíblicos. Nos estudos bíblicos. E aí, Cristo realmente pode se identificar conosco? Ele diz, os argumentos dos que alegam que Cristo tinha que ser exatamente igual aos seres humanos pecaminosos para que pudesse identificar-se com eles, caem por terra face a um implacável fato da história humana. Todos pecamos, mas Cristo nunca pecou. Pense nisso por um momento. Quer dizer, aqui ele vai contra o que está na outra literatura. E ele vai tentar fazer uma defesa, né? Se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás, página 146, e houvesse exercido o seu poder miraculoso para livrar-se de alguma dificuldade, ele teria rompido o contrato feito com seu pai, de ser alguém provado em lugar da raça. Foi tão difícil para ele manter o nível de humanidade como é difícil para o homem elevar-se acima do nível baixo da sua natureza depravada e ser co-participante da natureza divina. Em Cristo foram unidas as naturezas, humana e divina. Esse livro é todo enxertos de textos de Ellen White. Ao tomar a natureza humana, Cristo ficou apto para entender a natureza das provações do homem, todas as tentações com as quais é assediado. Tá? Foi por ordem de Deus que Cristo levou sobre si a forma e a natureza do homem caído, para que ele pudesse ser aperfeiçoado através do sofrimento. Ele mesmo suportou as tentações de Satanás para que pudesse entender como socorrer os que são tentados. Deixa eu só ver. A identidade de Cristo como um homem
A identidade de Cristo com o homem será sempre o poder da sua influência. Ele tornou-se osso de nossos ossos e carne de nossa carne. Ele poderia ter se afastado dos seres caídos. Ele poderia ter tratado como os pecadores merecem ser tratados. Enfim, essa obra aqui, ele tornou-se sujeito à tentação, colocando em perigo seus atributos divinos. Essa é uma afirmação de Ellen White, de 1900, que é muito forte. Ele tornou-se sujeito à tentação, colocando em perigo os seus atributos divinos. Então, haveria uma possibilidade de fracassar sua missão? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Porque e essa não é apenas uma citação comum de Ellen White, né? Os adventistas eles sempre especularam muito sobre isso. Haveria uma possibilidade de Jesus fracassar na sua missão? Eu acho que acreditar num Deus onisciente fracassaria em sua missão. Que fracassaria na sua missão é difícil você manter. Já pensou, meu amigo? Todo mundo lá no céu, o próprio Pai pensando. Será que vai dar certo? Será que vai concluir? Então, nós sempre tivemos é óbvio, eu acho que uma das doutrinas mais complexas do cristianismo, não importa de que lugar esse cristianismo seja, é a doutrina da Trindade. Porque ela abrange todos os pontos da teologia, da cristologia, da teontologia, tudo, abrange tudo. Então, você percebe que Jesus sempre foi um assunto muito difícil. Os evangelistas mesmo, eles não entraram em alguns detalhes. O evangelho fala que Jesus sofre, que Jesus sente dor, que Jesus se compadece, que Jesus se irrita, que Jesus... Enfim, mas como é essa interação? A gente jamais pode seguir um caminho de um Cristo que poderia fracassar. Nós jamais poderíamos admitir um caminho de um Cristo que herdou natureza pecaminosa caída. Então, um momento, a Igreja Adventista, é óbvio, né, que existem discussões. Essa revista, Parousia, é uma revista teológica adventista. Né, a natureza de Cristo, Parousia. Está aqui. Tá? Conhecido, né? Adventistas. Conhecida, é a revista teológica adventista. A encarnação e o Filho do Homem, os temas que estão nessa revista. A natureza de Cristo, a questão soteriológica, qual natureza humana Jesus assumiu. Então, ele menciona aqui na página 34, Cristo veio ao mundo para restaurar o relacionamento, não para continuar na separação. Portanto, ele veio semelhante a nós, como um ser humano fisicamente falando, mas não mesmo que nós, em relacionamento rompido com Deus espiritualmente falando. Emmanuel, ou Deus conosco, significa que ele transpôs o abismo entre o homem e Deus. Isso é ortodoxo. A gente acredita nisso. Ele permaneceu em relacionamento ininterrupto com Deus. Ele permaneceu espiritualmente impecável. Tem alguns posicionamentos que os adventistas possuem. Ele vai falar sobre alguns posicionamentos na história do cristianismo, sobre a controvérsia ariana, sobre o apolinarismo, o nestorianismo, alguns movimentos que aqueles que estão acostumados a discutir sobre esse assunto conhecem, né? A natureza de Cristo no pensamento adventista. Ele vai dizer que o debate cristológico entre os adventistas tem se dividido nos tempos de se Jesus, ao tornar-se homem, assumiu a natureza caída ou não caída. Como nas primeiras controvérsias da Igreja Apostólica, o debate sobre a natureza de Cristo parece centralizar-se no ser de Cristo, que as opiniões antagônicas esperam estabelecer, baseadas na exegese de textos relevantes. Todavia, ao contrário dos mais antigos debates, as posições caída e não caída do pensamento adventista concentram-se na natureza da humanidade de Jesus, sem tratar explicitamente da relação entre a sua divindade e humanidade. Ele vai falar aqui, minha discussão, portanto, terá este reduzido enfoque. Ele vai falar sobre isso. A grande questão é, mesmo discutindo, ele admite aqui que esse assunto dentro do adventismo, se Jesus possuía ou não a natureza caída, que é a posição desse livro anterior aqui, dos Estudos Bíblicos, era uma posição comum dentro da igreja. Comum. Ele não rejeita, ele não diz que não era. Até porque os adventistas, historicamente, sempre tiveram dificuldade, durante muito tempo, né? Os adventistas eles não criam na Trindade, a igreja adventista não cria na Trindade.
Aliás, esse livro é do George Knight. George Knight Busca de identidade. Busca de identidade. Desenvolvimento das doutrinas adventistas. Está aqui. O George Knight, nesse livro, né, ele é um grande historiador adventista, e logo no começo dessa obra, ele faz a natureza dinâmica da verdade presente. É interessante, as testemunhas de Jeová, se você já conversou com a TJ, você vê a testemunha de Jeová, ela diz assim, ela cita o texto de Provérbios, que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia ser firmemente estabelecido. E aí eles falam o seguinte, tá vendo? A verdade de Deus, ela é dinâmica, é estática. Ou seja, o que é verdade hoje pode mudar amanhã. Ela é dinâmica. Então, por isso que você encontra tantas contradições nos escritos das Testemunhas de Jeová. Quem coleciona material das Testemunhas de Jeová, né, se você pegar sentinelas de décadas e décadas de distância, você vai encontrando ali mudanças, né, significativas na concepção deles. Os adventistas têm uma posição semelhante, que é a da verdade presente. Olha o que esse é um livro publicado pela casa publicadora adventista. Ele vai dizer, a maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia não poderiam unir-se à igreja hoje, se tivessem de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Hoje já são mais de 27. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para Joseph Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Joseph Bates foi um dos fundadores da Igreja Adventista. É ele que vai, influenciado por uma jovem, né, batista do sétimo dia, ele que vai trazer essa questão da guarda do sábado, o adventismo. Ele vai dizer, então ele não cria na Trindade. A Trindade era uma doutrina antibíblica. A Trindade não era uma doutrina bíblica. Ou seja, se a Trindade não era bíblica, aí eu não tenho como pensar na doutrina da Trindade sem pensar obviamente nas três pessoas, né? Então, que tipo de cristologia o Bates tinha? Que tipo de visão sobre Jesus ele tinha? Que Jesus era divino com a mesma natureza do Pai, um Cristo inferior. Porque durante muito tempo a igreja adventista foi ariana. E aí ele continua aqui. Para Tiago White, lembrar que Tiago White é o marido de Ellen White. Tiago White. Ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. Ou seja, o adventismo já negou a doutrina da Trindade. Da Trindade. Aí ele continua. Para M. Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas, como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Para John N. Andrews, o Filho de Deus teve Deus por Pai em algum ponto da eternidade passada no princípio dos dias. E J. Wegener, do alto da sua popularidade alcançada em 1888 em Minneapolis, escreveu em 1890 que houve um tempo em que Cristo procedeu e emanou de Deus, tempo tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é como se fosse desde o início, ou como se fosse, aliás, como se fosse sem início, como se fosse, não que era. Uri Smith, por exemplo, não apenas negava a trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas também, como eles, retratava o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante a sua grande e infinita obra. É o mesmo conceito das testemunhas de Jeová. Conversativa. A pneumatologia. O mesmo conceito. Não tem o que mudar aqui. Outras crenças que eles mantinham em comum com a maior parte dos adventistas durante o final da década de 1840, começo da década de 1850, era que o sábado começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18. Então ele vai mostrar algumas outras questões aqui. Ou seja, um livro adventista, né, de um escritor adventista, George Knight, onde ele afirma que a igreja adventista não cria a Trindade, ela simplesmente não defendia
uma doutrina trinitariana, e por isso que a gente vê nesses outros escritos resquícios, Juliano, desse antitrinitarismo, né? Então eles tinham uma visão muito equivocada de Cristo. E não só, obviamente, todo mundo que tem uma visão equivocada de Jesus, isso vai repercutir naturalmente na obra de Cristo. Você pode olhar qualquer movimento que tem uma visão errada de quem é Cristo, vai ter como consequência, um corolário, vai ser exatamente deturpar o que era a mensagem de Jesus. E aí nós vamos pensar o seguinte, nesse período eles vão dizer, mas nesse período ainda não existia a igreja adventista. Então, o pessoal que está se organizando, né, e que vai depois gerar igreja, 1863 até 1867, tudo. Mas são esses cabeças que vão dar continuidade. Quero mostrar depois uma citação. Aliás, deixa eu ver essa revista aqui sobre Trindade. Mostra aqui essa parousia. É a mesma revista teológica. A Trindade nos escritos de Ellen G. White. A revista trata exclusivamente sobre a doutrina da Trindade. Aquela outra é sobre a natureza de Cristo. Exatamente. Essa aqui sobre a questão da Trindade. Então, eu fiz algumas marcações aqui que são interessantes. Ela vai fazer algumas afirmações. Ela vai mostrar aqui, ele vai falar aqui. Ellen White refuta claramente a afirmação de que todas as doutrinas da Trindade são a mesma e que a objeção a uma exige a rejeição de outra. Ela está distinguindo claramente entre duas variedades de cristianismo. Eles vão dizer, por exemplo, Ellen G. White condena a opinião da Trindade de Kellogg, o cara lá do Sucrilhos, sabe? Filho do Kellogg. É ele. Em termos, ele se tornou, se não me engano, panteísta, ele apostatou do adventismo. Em quase idênticos àqueles usados por seu suposto Tiago, seu esposo Tiago, em 1846, quando ele condenou o velho credo trinitariano não escriturista. Então, ela vai tentar, eles vão tentar aqui admitir que Ellen White tinha uma visão trinitariana um pouco diferente e que, na verdade, se estava combatendo as ideias de formas de trinitarismo equivocadas, né? Então, existem formas de cristianismo, de trinitarismo equivocado. E aí ela estaria tentando restaurar essa verdade. O fato é, deixa eu só pensar, um panfleto publicado em 1897 trazia o próximo componente importante da sua doutrina em Deus em desenvolvimento, o de que o Espírito Santo é a terceira pessoa divina. Então, nós estamos falando de 1897, um panfleto que estava falando, onde ele diz que ela ainda estava desenvolvendo a teologia dela sobre o Espírito Santo. 1897, certo? Ainda estava em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Então havia um antitrinitarismo enorme, né? E ela estava ainda repensando alguma dessas coisas. Peraí, mas ela não era profetisa de Deus? Ela não veio para trazer uma revelação, né, para a igreja desse período dos dias? Por que Deus não mostrou isso para Ellen White? Por que Ellen White ainda está questionando uma doutrina ou tentando compreender uma doutrina que o cristianismo já definiu, né? Eu até entendo, Juliano, quando a gente estuda ali o Concílio de Nicéia, né? E o Concílio de Nicéia, ele não é um concílio trinitariano, é importante que o pessoal entenda isso, né? Ele é cristológico. Sim. Nicéia não é trinitariano. É óbvio que ele vai ser a base daquilo que vai se desenvolver no que vem depois. Mas a Trindade é definida entre Nicéia e Constantinopla. Que o Pai era divino, ninguém nunca discutiu. A discussão do Concílio de Nicéia, o que estava em xeque era a divindade do Filho. Divindade do Filho. E se o Filho não é Deus, logo a doutrina da Trindade caia por terra. Exatamente. Por quê? Porque está lá a questão do arianismo, né? Que está em todo vapor, o arianismo, que foi um pastor, um presbítero, né? Que vai entrar em conflito com o bispo, Alexandre, né? Se não me engano, o Alexandre de Alexandria. E esse conflito vai gerar um desconforto ali na igreja.
E aí vão se discutir essa questão da trindade e tudo. O Constantino, que abre o concílio, o imperador, ele vai ser batizado por um bispo que é ariano, que é o Eusébio de Nicomédia, né? Então ele vai ser batizado. Então nós temos que entender assim que a princípio existiam discussões. Eu sempre digo assim, quando eu dou aula com meus alunos desses assuntos, eu falo assim, pessoal, uma coisa é doutrina, outra coisa é teologia. A palavra teologia, ela veio da filosofia grega, né? Então, você vai pegar essa palavra, então ela vem da filosofia grega. Então, obviamente, teologia, ela é diferente de doutrina. Por exemplo, as igrejas sabiam que Cristo era divino e Cristo era humano, mas nunca tinham feito uma discussão racionalizada ou racional disso. Como é que pode o humano habitar no divino? Como é que pode o imutável habitar naquilo que é mutável? Essa é uma pergunta legítima, né? E fez parte da discussão dos filósofos gregos, não dentro do cristianismo, obviamente, filósofos da Grécia Antiga. E aí o que eles vão fazer agora? A teologia vai surgir como essa tentativa de explicar em termos racionais aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia simplesmente revela sem se preocupar com racionalizar a coisa. Cristo tinha dupla natureza. Paulo não tenta explicar como foi o funcionamento disso. Ele é humano e que ele é divino. Acabou. Mas a igreja depois ela vai tentar, na busca dessa sofisticação, dessa tentativa dela, porque o primeiro movimento dentro do cristianismo que vai fundamentar a fé cristã é a apologética. E por quê? Porque os ataques externos ao cristianismo vão gerar as respostas que os pais apologistas vão produzir. Ok. E que vai gerar essa teologia. O que vai culminar, então, essa racionalização destes pontos centrais da fé é devido aos ataques. Exatamente. Contra aquilo que era essencial e que é essencial. Exatamente. Então, esses ataques vão fazer o quê? E são ataques por parte de pensadores do mundo pagão, né, que estão tentando refutar uma religião que não é qualquer uma, é uma religião que se diz como a única verdadeira. O único caminho. Politeísta, o cara quando era politeísta, ele não tinha, numa sociedade politeísta, o cara não tem problema em briga de Deus. Porque todas as divindades estão aí, você escolhe a sua, você adora. Eu chegaria para você, que Deus você adora? Deus tal. Legal. Paulo, e você? Deus tal. Acabou. Eu não estou te convencendo de que o meu Deus é melhor, de que a minha verdade é superior à sua e tal. Não. Cada um com o seu. Cada um tem o seu Deus e todo mundo respeita todos. Isso é uma sociedade politeísta. Mas numa sociedade como o cristianismo pressupõe, de um único Deus verdadeiro, aí a coisa é diferente. E aí essa posição cristã, é a partir disso que vão surgir essas correntes teológicas, né? Que a palavra teologia é de Platão. Platão é que usa. É filosofia grega. Agora eu estou tentando usar um expediente grego para explicar uma revelação doutrinária que está lá. Como é que funciona? Nós vamos criar esses termos que a teologia fez uso. Agora, você admitir que houve uma discussão, né, em Nicéia, como a gente conhece historicamente, houve uma discussão e tudo bem que depois o Ário, né, o Ário de Alexandria, que teve toda a discussão com ele, o Ário depois vai ser trazido de volta para a igreja, né, depois ele vai morrer, tem uma história lá, parece que mataram o homem, né? Naquela época as coisas eram bem diferentes, né? Então, o que nós temos que entender? Uma coisa é essa igreja lá no princípio, discutir esses assuntos, porque as pessoas criam muito, é o lance do modalismo. Hoje a gente vê o modalismo como uma heresia, né, que nega a diferença das pessoas, aquela coisa toda. Mas um dia o modalismo foi uma tentativa de explicar uma ortodoxia. Então não existia uma ortodoxia montada, a gente tem que entender isso. Existiam doutrinas, Jesus é divino e é humano. Agora, como se deu isso? Existe o Pai é divino. E o Espírito Santo? Meu irmão, até... Então não havia, pastor, perdoe cortá-lo, então não havia uma desonestidade
ou algo satânico por detrás. Era uma honestidade de como resolver a questão. Exatamente. E aí surgiu modalismo, nestorianismo, apolinarismo, enfim. São discussões. A história do Nestor... São tentativas. São tentativas. Por quê? Porque hoje é fácil, meu filho. Você pega um livro de teologia e você tem tudo explicado ali. Definição, tal. Então hoje é fácil. Naquela época não existiam as definições. As definições estão sendo criadas. Então, o que é que nós estamos tentando fundamentar? Olha, existe um Cristo que se revelou. Esse Cristo ele é humano e divino. As Escrituras dizem isso, a tradição diz isso. Mas como se deu essa união? E aí se abrem todas essas discussões. E essas questões, né, elas vão estar, em alguns momentos, compreendidas de forma mais clara, mas são várias questões colocadas sobre a mesa. O modalismo foi uma tentativa sofisticada de fazer isso. Hoje a gente olha o modalismo depois e diz assim, não, mas pode, né, confundir. Quando uma pessoa diz assim, uma vez um rapaz foi adventista, né, que eu ajudei, ele está até em Portugal, e a gente conversando, ele falou para mim, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar na Trindade e tal. E eu falei para ele, rapaz, o que você faz? Não vai pela minha opinião, não vai pela opinião de ninguém. Faz só o seguinte, lê o Evangelho de João com bem calma. Todas as vezes que Jesus fala da missão dele, fala da missão do Pai. Dá uma olhadinha quando Jesus se relaciona ou menciona o Pai. Quando ele fala acerca do Pai, quando ele fala o que o Pai fala acerca dele. Dá uma olhada nisso. E você vai ver que ou existe separação entre as pessoas, ou Jesus era 13, meu irmão. Porque isso é muito claro. Sim. Inclusive, pastor, o método que o senhor... Quando eu digo que era 13, não é petista, não, tá? Não é petista, não. O método que o senhor usou do Evangelho de João para o nosso irmão é realmente a melhor maneira. Acredito que ninguém lendo a Bíblia com lentes teológicas, ele se torna unicista. Fica muito claro a distinção de pessoas, o relacionamento do filho falando com o pai. Caso contrário, o senhor bem colocou, o filho teria algum problema psíquico, falando sozinho, um gravador lá em cima e respondendo. João, o começo do Evangelho de João. O princípio era o verbo estava com Deus. Rapaz, como é que eu posso estar comigo mesmo? O texto é claro, no princípio era o verbo estava com Deus. Aí quando você diz, eu estava com fulano, você fala, eu estava comigo mesmo. Olha, eu estava aqui comigo mesmo. É verdade. Pastor, no desdobramento na história, a doutrina da Trindade hoje, claramente ortodoxa. O Adventismo no sétimo dia feriu essa ortodoxia. Jesus tem uma natureza pecaminosa e também nós lemos aqui juntos obras que realmente atestam que a doutrina da Trindade é uma doutrina ou pagã, satânica e não bíblica. Hoje o Adventismo ele mudou esse pensamento ou ainda está em seu desdobramento, desenvolvimento, como estava Ellen White aí já numa fase em que o Adventismo já tinha se formalizado como igreja, né? Esse processo, ele não se deu lá no século IV, ele se deu no século XIX, no século XX. Né? No século XX, a Igreja Adventista está discutindo ainda sobre essa representação de Jesus. Agora, pessoal, vamos ser sinceros, eu digo sempre isso, né? A gente está aqui, Juliano, ninguém está aqui para defender a igreja. Você tem uma igreja que você se congrega, você tem um grupo de irmãos com quem você se relaciona, eu também, mas ninguém está falando disso aqui. Nós estamos falando de doutrinas que qualquer grupo ortodoxo, né, quando essa ortodoxia é montada, qualquer grupo ortodoxo a mantém. Não importa se é uma fé no Oriente, no Ocidente, não importa se é a igreja síria, né, a igreja copta, a igreja ortodoxa grega, não importa. Todas essas igrejas, a católica romana, todas elas vão ter uma doutrina da Trindade que lhe é comum.